Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço bem carinhosamente a todos os irmãos da IBAMP, corpo diaconal, toda a liderança, cada líder, que Deus os abençoe no nome de Jesus. O nosso afeto e carinho e abraço a todos os pastores, obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, que Deus os abençoe no nome do Senhor. O nosso afeto todo especial também aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa continuar abençoando vocês grandemente, para a honra e para a glória do Senhor. Hoje meditaremos, queridos, no versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 19 do terceiro evangelho. Evangelho de São Lucas fala acerca de Zaqueu, cobrador de impostos. O verso 9 e o 10 diz assim: Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, em toda a área biográfica de Jesus, Jesus trazendo uma palavra para mudança interior. Jesus estava implantando no coração dos homens o reino, mas o reino dos céus. Naquela época o povo estava muito preocupado com o reino de César, o reino. A preocupação era o reino. Quem ia dar sequência ao reino? Roma ia sair, Queriam tirar Roma a todo custo, e quem ia ficar com o reino? Mas no Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para implantar o reino dos céus no coração dos homens. E Jesus foi um líder que nunca fez acepção de pessoas. Para Jesus, tanto fazia ele estar conversando, estar em reunião com os líderes tops, podemos dizer assim, do Sinédrio, como teve com os sacerdotes, como teve com Nicodemos e com os anciãos escribas, como também com aqueles mais pobres, aqueles que a classe religiosa da época procuravam se afastar. Mas Jesus não, ele tinha contato com todas as classes sociais. Os mais pobres, aqueles que eram da corporação, as altas patentes das corporações, como no caso do centurião, e os demais soldados de alta patente, os escravos, prostitutas, líderes, publicanos, todos, para Jesus, ele não fez nunca e nunca vai fazer acepção de pessoas, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todas as pessoas de todas as classes sociais dependem dele, para a honra e para a glória do Senhor. O texto em epígrafe, no capítulo 19, fala de Jericó e fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era chamado de Zaqueu, o nome dele, e era chefe de cobradores de impostos. Zaqueu tinha um grupo que ele supervisionava para cobrar impostos para Roma, que estava atualmente naquele período como nação, como império soberano no período de Jesus. Além de ser judeu, mas era totalmente desqualificado perante os judeus, não era bem visto, porque ele, sendo judeu, trabalhava para os romanos, cobrando impostos daqueles que não queriam pagar o imposto a Roma. E Zaqueu era odiado por causa disso. Zaqueu, ele era um homem que ele não tinha, melhor dizendo, nenhum valor perante os judeus. Ele tinha um valor semelhante a uma meretriz, quando o povo encontrava ele na rua. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele supervisionava esse grupo de cobradores de impostos, e Jericó era muito famosa porque era a principal alfândega das mercadorias que vinham do Oriente para a Palestina, e ali uma cidade com muito fluxo, muito movimentada. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele teve o desejo de se encontrar com Jesus. O texto do verso 3 diz assim: Este procurava ver quem era Jesus, mas Zaqueu tinha uma dificuldade muito grande, porque era de pequena estatura. A Bíblia aqui não diz,
o Evangelho de Lucas, qual era a altura dele. Diz que ele era de pequena estatura, e para que ele viabilizasse isso, ele subiu numa figueira brava até Jesus passar, porque ele dizia: Jesus, eu vou ver Jesus daqui desta figueira, desta árvore. Ele diz aqui no verso 4, Lucas diz: correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Jesus tinha que passar por ali. E Zaqueu, ele bolou essa estratégia. Vou subir nessa árvore e eu tenho que identificar Jesus. Daí a gente vê um desejo ardente de Zaqueu em querer ver Jesus. Mas o texto do versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ficar em tua casa. Versículo 6, apressando-se desceu e o recebeu com alegria. É importante frisar que no versículo 7, todos os que viram murmuraram dizendo: como é que Jesus vai para uma casa de um pecador? Zaqueu era considerado pecador, um homem iníquo, porque angariava, ele recebia os impostos dos seus irmãos judeus para Roma. Mas o importante aqui, no versículo 8, é que o texto diz que Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu extorqui alguém, devolvo quadruplicadamente. Jesus estava naquela casa, não foi por acaso, porque Jesus marca encontro com aquele que deseja vê-lo, com aquele que deseja conversar com ele, com aquele que deseja se aproximar dele, porque ele é o Senhor de nossas vidas. Era um homem pecador, não era bem visto pelos seus irmãos, pelos seus patrícios, mas Jesus não olha com indiferença aquele que o recebe, alegre e prazeroso, para a honra e para a glória do seu nome. Por isso que Jesus, no verso 9 e 10, Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa. O anjo, quando chegou a Maria, quando veio trazer a notícia que Maria estava esperando um filho, e o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria os povos dos seus pecados. O Salvador. A etimologia da palavra, tanto no hebraico como no grego, Yeshua no hebraico, significa largura, amplitude, significa salvação, significa remédio, cura. Quando nós vamos para o grego, soterion, significa a mesma coisa. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que ampara, ele é o Deus que tira do estreito e do aperto, coloca no lugar espaçoso, porque ele é o Senhor de nossas vidas. Aí Jesus disse com bem ênfase: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ele é o Salvador. Jesus não fez acepção, porque Zaqueu era considerado perante os judeus como um homem pecador, um homem que não podia nunca ter acesso perante seus irmãos, porque era considerado, tinha a mesma fama de uma meretriz. Mas Jesus veio para perdoar pecados. Ele veio para mudar a vida. O texto dos evangelhos diz que ele veio não para os sãos, mas sim para os doentes. Diz o texto que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Hoje veio salvação a esta casa. Jesus aqui diz para Zaqueu. Jesus quis dizer para Zaqueu que naquele momento, todo pecado, Zaqueu confessou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, em algumas traduções mais antigas, eu quero restituir quadruplicadamente. Mateus foi mais além do que a lei do levirato. Mateus foi mais além do que isso. E Jesus, vendo, disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus viu o arrependimento de Mateus, não um arrependimento pro forma, mas um arrependimento sincero. Por isso que Deus, Zaqueu, melhor falando, por isso que Deus quer que nós estejamos conscientizados de que Ele é o Salvador. E Ele ouve aquele que se arrepende com sinceridade,
aquele que muda, que se prostra, aquele que reconhece a soberania dele, porque ele é o Senhor de nossas vidas. Receba esta palavra. Como Jesus disse para Zaqueu, eu quero repetir esta palavra agora. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Vamos orar nesse instante? Se você puder orar comigo. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por estarmos falando contigo nesse instante. Eu te louvo, Senhor, porque aquele pobre homem, Zaqueu, foi restaurado por completo, porque a salvação adentrou naquela casa. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Yeshua, Tu és o Salvador, Tu és o Deus que nos ampara, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos guardado nesses dias tão difíceis. Pai querido, eu te peço pelo Teu povo na terra, os nossos familiares, esta nação, o presidente da República, cada um dos Teus filhos. No Teu nome nós te louvamos para sempre. Amém.